Meus irmãos, eu estou gravando mais um vídeo aqui, porque eu estava admirando muito um rapaz aí que tem aí no YouTube, chamado Romilson Ferreira. Porque ele conhece muito da palavra do Senhor, né? E ele falando muitos dos vídeos aí, eu assisti vários vídeos dele, só que agora eu assisti um vídeo dele, o qual ele fala que o Espírito Santo não existe. Ele diz que a Trindade não existe. Então, o que é que acontece? A partir que ele começou a falar isso aí, eu vim entender que o que ele está falando não é mais a vontade do Senhor. Ele já está falando coisas que não condiz com a vontade de Deus. Ele está falando que blasfêmia contra ao Deus, ao Criador dos céus e da terra, né? Por quê? Porque se ele fala que o Espírito Santo não existe, meus irmãos, se ele fala que o Espírito Santo não existe, então nós estamos com um problema sério aí. Porque todas as Bíblias, eu falo todas as Bíblias porque eu tenho algumas Bíblias aqui e olho algumas Bíblias que eu tenho. Todas as Bíblias estão falando do Espírito Santo. Agora Romilson saiu falando agora aí, nesse vídeo dele aí, que o Espírito Santo não existe, né? Só tem uma possibilidade de ter acontecido isso aí, né? Porque nós temos que entender, há milhões de anos, né? Milhões de anos não, vamos dizer assim, centenas de anos e milhões de dias que a Bíblia foi escrita. Ou seja, há mais de 500 anos que essa Bíblia já é escrita. Todas as Bíblias são escritas, né? E todas as Bíblias falam do Espírito Santo. Agora, a única coisa que eu posso entender que a Bíblia que o Romilson tem não é igual à sua e igual à minha, porque ele está falando, pelo jeito que ele está falando, só a dele é certa. Só a dele é a Bíblia verdadeira. Então eu creio que o Criador do céu e da terra fez uma Bíblia e pegou e entregou na mão dele e falou assim, essa daqui é a verdade, porque só ele está certo e todo mundo agora está errado. Todas as Bíblias agora estão erradas, né? Há mais de 500 anos agora que ele veio sair com essa ideia que as Bíblias estão tudo errado e só a dele está certo, né? Então, mas eu quero falar isso aqui, eu sei que meus vídeos ficam longos porque é muita coisa para você explicar. E eu não estou falando isso aqui para debater com o Romilson, brigar com o Romilson, que ele é meu irmão, assim como vocês que estão me assistindo. A questão aqui, nós estamos falando aqui do Espírito Santo, que ele fala que não existe o Espírito Santo. Então eu quero estar iniciando lá em Gênesis. Vamos iniciar lá em Gênesis. Se você pegar a sua Bíblia, abre em Gênesis 1, né? Diz assim, Gênesis 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aqui nós temos aqui, milhões de Bíblias estão escritas dessa forma. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em algumas outras Bíblias, vai dizer que era um vento que estava ali. Esse vento que eles citam nesse versículo aqui, em outras Bíblias, é o mesmo vento que desceu lá em Pentecostes no livro de Atos. Né? Você tinha que entender isso. Romilson está dando a versão dele. Eu estou dando a versão para você porque a versão verdadeira é essa para você. Sabe por que eu estou falando isso para vocês, meu irmão? Porque os tempos estão se findando. Os tempos estão chegando aí. E aí agora que as coisas vão ficar doidas mesmo. E eu estou falando isso aí para você com toda a certeza. Sabe por quê? Porque Deus não se revela só para mim. Jesus não só se revela para mim. Tem pessoas aí também que estão me ouvindo. E eu tenho certeza que Jesus se revela para você. Né? Agora eu estou falando para o Romilson que se ele teve revelação de Deus alguma vez, ele esqueceu. Porque agora ele não está tendo revelação de Deus. Ele está indo contra a palavra de Deus. Então, eu quero, Romilson, que você me diga. Aqui está falando que era o Espírito de Deus. Isso quer dizer que não era ele. Era um Espírito dele. É diferente. Se fosse ele, vai falar assim, Deus estava pairando sobre as águas ou voando sobre elas. Sobre o abismo ou qualquer coisa assim. Você tem que entender que ele está falando o Espírito de Deus.
Estava. Agora você me responda. Se não há um Espírito Santo, para você, esse Espírito que estava pairando aqui, esse Espírito que estava pairando, ele é um Espírito Santo ou um Espírito maligno? Essa é a pergunta que eu te faço. Né? Se tu disse que o Espírito Santo não existe, esse Espírito aqui ele é um Espírito Santo, do bem, da glória, da bênção do Criador, ou ele é um Espírito maligno? Então já vamos começar por aqui. Né? Então, vamos citar. Eu vou citar para vocês, meus irmãos. Eu sei que é muita coisa, mas eu vou citar para vocês aqui. Não vai dar para passar todos, porque como eu estou falando para vocês, meus vídeos, ele demora um pouco, porque eu vou tentar ser rápido para não ficar muito demorado. Eu vou citar aqui para vocês alguns livros, né? Capítulos e versículos, o qual fala do Espírito Santo. E tem muitos. Por que eu falei daquela forma lá? Então, se ele está falando que o Espírito Santo não existe, a Bíblia tem que jogar fora, porque a Bíblia está semeada com o Espírito Santo. Em todo canto da Bíblia tem Espírito Santo. Então, se ele está dizendo que o Espírito Santo não existe, como é que vai se fazer? Se a Bíblia está completa do Espírito Santo. Ele pode não conhecer o Espírito Santo, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que realmente buscam o Jesus Cristo verdadeiramente, buscam o Criador dos céus e da terra verdadeiramente, tem revelação das coisas que tem para acontecer, o que vai acontecer. Né? Então anota aí, ó. Não precisa você anotar, porque você vai ouvir o vídeo, você pode estar repetindo aí quantas vezes você quiser. Vamos começar aqui pelo Gênesis, que eu falei agora, Gênesis 1, 2. Fala do Espírito, que eu falei. Esse Espírito é santo ou é maligno? Eu creio que esse Espírito é santo, então ele é o Espírito Santo. Mas vamos para os outros. 2 Coríntios 3,17 fala do Espírito Santo. Romanos 15, 13 fala do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 fala do Espírito Santo. João 14, 26 fala do Espírito Santo. Atos 2, 3 até o 4 fala do Espírito Santo. Romanos 5, 5 fala do Espírito Santo. Lucas 11, 13 fala do Espírito Santo. Mateus 28, 19 fala do Espírito Santo. Atos 1, 8 fala do Espírito Santo. Efésios 4, 30 fala do Espírito Santo. Judas 1, 20 fala do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 11 fala do Espírito Santo. Marcos 13, 11 fala do Espírito Santo. João 14, 26 fala do Espírito Santo. Atos 13, 2 fala do Espírito Santo. Atos 19, 6 fala do Espírito Santo. Lucas 3, 21 fala do Espírito Santo. Pedro 1, 21 fala do Espírito Santo. Mateus 1, 20 fala do Espírito Santo. João 1, 33 fala do Espírito Santo. Amém? Então a Bíblia, e eu não falei todos não, tem mais, né? Eu não vou falar tudo isso aqui, tem mais nomes, tem mais capítulo e versículo falando do Espírito Santo. Eu quero também comentar com vocês sobre esse João, né? 14, 16. João 14, 16. Que diz assim lá em João 14, 16, deixa eu procurar aqui, meus irmãos, para a gente ter aqui uma... João 14, 16, ele diz assim, 16, do 14, vai, João 14, 14, vamos começar do 14, 14, diz assim, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. No 15, se me amais e guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Então preste atenção aí. Romilson falou que não existe a Trindade, né? Agora vamos analisar esse versículo aqui, esse capítulo e versículo. Jesus está falando assim: eu irei, olha só, eu irei, né? Rogarei ao Pai, ou seja, pedirei ao Pai que envie outro. Se eu vou a meu pai pedir para ele mandar outro no meu lugar, isso quer dizer que tem uma terceira pessoa. Sim ou não? Então a gente temos que analisar. Você tem que analisar que o Espírito Santo, ele existe. E se você permitir, ele vai estar com você a todo momento. É ele que te guia. Jesus falou assim, eu vou, enviarei ele, porque é ele que vai te guiar nos caminhos.
Viu, Romilson? É ele que vai nos enviar ao caminho. Agora, se você não quer, o problema é seu. Você está fazendo aí a mesma coisa que o Satanás está fazendo. O Satanás usa a verdade, né, induzindo as pessoas a andar no caminho errado. Viu? Eu estou falando para você com certeza que eu estou falando. Eu não estou falando aqui baboseira, não. Eu estou falando com certeza. Porque você pode dizer que não conhece Deus, que não conhece Jesus, que você agora tá da forma que o anticristo quer, né? Se você teve revelação de Deus, você não está tendo mais, cara. Eu falo para você com toda certeza. Porque você está blasfemando contra Deus, né? Então vamos, eu citei esse versículo aqui, a qual Jesus falou assim: eu irei e rogarei ao Pai, e ele enviará outro. Se ele está enviando outro, há um terceiro, meu. E o terceiro é o Espírito Santo. Por que eu estou falando isso aí? Porque você, né, vamos dizer que é composto, né, vamos dizer assim, ou é de quê? Corpo, alma e espírito. Sim ou não? Tu tem corpo, alma e espírito. E esse espírito aí é dado por quem? Foi tu que fizeste? E esse espírito que está em você, ele não te pertence. O espírito não te pertence, que te pertence é a alma, né? Porque se tu padecer, a tua alma vai padecer, mas o Espírito Santo não vai padecer. Jesus falou assim: enviarei o Espírito Santo para ele estar com você para sempre. Isso quer dizer, sabe por que para sempre? Porque o que Deus te deu, ele não te deu para tu levar para o inferno, não. Porque assim como você não quer perder seu filho, Deus também não quer perder nenhum filho dele, inclusive você, certo? E o Espírito Santo ele deu a você para você retornar com ele para lá, ou seja, você tem que aceitar o Espírito Santo. Agora, se você não aceitar, aí o problema é grave e o problema é seu, né? Eu quero falar mais de um versículo aqui. Nós vamos estar lá para a gente entender melhor aqui também. Eu quero tentar esclarecer para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Vocês têm que ler a Bíblia daqui para frente e praticar o que está nela. Eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, não. Eu tenho que ler a Bíblia também. Porque eu sei que o tempo está se aproximando. E quando o tempo está se aproximando, o que Jesus falou, vai acontecer muitas coisas, né? Vamos aí, no livro de Mateus. No livro de Mateus, vamos lá, Mateus. Deixa eu abrir aqui, Mateus. Mateus 3,15. Mateus 3,15. Ele diz assim, ó: mas Jesus lhe respondeu: deixa pouco agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, abriu-se os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse-lhe: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Mais uma vez, Deus, né, enviou o Espírito. Eu te pergunto novamente, Romilson, esse Espírito para você é um Espírito maligno ou é um Espírito Santo? Me responde, como é que você está falando que não existe a Trindade? Né? Então, se você está falando que não existe a Trindade, você está dizendo que o Espírito do Criador dos céus e da terra é maligno. Então, o que é que você está falando aí? Você está blasfemando igual Satanás faz, meu. Preste atenção aí. Porque aí a voz disse assim, a voz de cima falou, a voz de Deus disse assim: esse é o meu filho amado. Não foi o Espírito que falou, foi a voz que veio de cima. Se ele falou lá de cima e o Espírito está em forma de pomba sobre Jesus. Então, há um terceiro. Então, você não fica falando besteira aí. Sabe o que é que você está fazendo? Você está levando o povo a desanimar. Você está levando o povo a sair da presença de Deus e seguir o Satanás. Você para analisar, meu. Você para analisar o que você está falando aí. Eu quero citar mais um versículo, capítulo e versículo, para a gente entender melhor. Mateus 12. Mateus 12. Mateus 12. Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Mateus 12, 32.
Mateus 12, 32. Diz assim: se alguém disser, olha aí, Romilson, só preste atenção, hein? Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Olha, preste atenção, hein? Preste atenção. Eu estou lendo isso aqui para te alertar, meu irmão. Porque eu também não quero perder nenhum irmão meu, nem minha irmã, nem não quero perder nenhum. E você também é meu irmão, você querendo ou não. Mas eu estou só te alertando. Né? Eu estou só te alertando aqui, porque a palavra está falando aqui. Ó. Se tu blasfemar contra Jesus ou o Criador, ele perdoa. Né? É ele que está falando, não sou eu não. Está escrito aí na tua Bíblia também. Mas se tu blasfemar contra o Espírito Santo, tu não vai ter perdão. Meu irmão, eu espero que o Criador do céu e da terra tenha misericórdia de você, né? E te dê um entendimento, porque você está estudando muito, mas está indo contra o Senhor, né? Porque você está se achando que é o tal. Você está fazendo a mesma coisa que o diabo fez. O diabo sempre quis ser igual a Deus. Aí você fala assim, você falou que Deus, né? Ou o Criador, ou Iau, ou Yeshua, não interessa o nome, meu. Não interessa o nome. Não interessa não. Eu estou falando que não interessa o nome, sabe por quê? Porque é o seguinte. Se Deus se preocupasse com o nome, ele fazia com você, comigo, como ele fez lá atrás com Jacó, com os outros. Ele mudou o nome dele porque ele queria um nome diferente. Mas se ele não mudou o teu nome será Romilson, né? E o meu sempre vai ser Josafá, né? E então o nome não vai interessar. Porque quando eu estou falando dessa forma, sabe por quê? Porque você está voltando à originalidade. Lá a origem. Aí você vai falar assim, mas estou voltando à origem, estou no caminho certo. Se fosse para fazer na verdade, estava assim. Mas você estava voltando à origem, sabe de onde? Lá da Torre de Babel. É verdade. Analisa aí o que você está fazendo. Você voltou na Torre de Babel. Deus falou assim para o povo, falou assim, olha, multiplica e se espalha na face da terra. Se espalhar. Sabe o que foi que eles fizeram? Se juntaram. Fizeram ao contrário. Se juntaram e falaram assim, vamos fazer uma torre que chegue, que toque no céu. Para quê? Para que onde nós estejamos, possamos ver a torre e voltar. Para a gente não se espalhar. Olha só, foi contra a palavra de Deus. Aí então Deus falou assim, é assim? Deus falou assim, vamos lá ver o que está acontecendo. Deus desceu, na tua Bíblia também está escrito. E na de todo mundo está escrito sempre. E Deus veio, confundiu a linguagem deles. Ou seja, fez várias línguas. Como se diz aí, tinha uma música que tocava aí, cada um no seu quadrado. Certo? Aqui nós conhecemos o Criador dos céus e da terra como Deus, Jeová, Jesus, o Espírito Santo. Certo? Agora, se você está indo para outro país, lá no outro país, cada um busca ele da forma que eles entendem. Se ele estiver fazendo o certo, buscando o Criador da forma certa, amém, meu irmão. E se não tiver, você não tem que pegar a doutrina de lá ou algumas coisas de lá e querer implantar aqui. Aqui nós conhecemos como Deus, Criador dos céus e da terra. Jesus, o nosso Salvador. E o Espírito Santo, que está nos guiando nos caminhos que não são fáceis, né? E isso aqui, essas palavras que tem aqui para você. Quero compartilhar mais uma, que está no mesmo livro de Mateus, só que no 28, última página aí, 28. No 28, 19, diz assim, ó, portanto, ide e fazeis discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Poxa, agora, se Jesus está falando, Jesus, Iau, Machias, meu, não interessa. Se ele está falando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí tu está falando que é mentira? Tu
Você está falando que o Espírito Santo não existe? Aonde foi que você viu aí? Não tem lugar nenhum, cara, o que você está falando. Então, eu quero resumir aqui, né? O que você está falando aqui. Eu quero ver aqui num livro de Atos, porque eu falei de Atos, porque Atos fala, né? Que eu já até citei que Atos fala que os homens estavam reunidos, eles estavam reunidos numa sala, né? E estavam em oração. Aí fala assim, de repente, eles viram um vento impetuoso. É aquele mesmo que eu te falei lá em Gênesis 1, o Espírito de Deus. Ele pode estar falando, na sua Bíblia, pode estar falando Espírito e também pode falar o vento. É o mesmo vento de Atos, o vento impetuoso. E eles viram língua repartida como de fogo, né? E naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ô meu, e como é que você está falando que não existe uma trindade, mano? Eu estou falando para você, Romilson, porque eu não estou dizendo para me gabar, não. Que Deus não permita que eu faça isso. Eu estou falando para você porque é uma verdade. Eu tive revelação de Deus por um Espírito Santo, sabe por quê? Porque um dia eu estava conversando com um rapaz aí, dois, com a Bíblia na mão. Ele citou o versículo, né? Ele citou o versículo, o qual falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ele me falou, e quando ele terminou de falar, aí eu falei assim, você crê na Trindade? Aí ele falou assim, não. Eu falei, mas por que não? Você falou agorinha, hein? Falou do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o Criador, o Filho e o Espírito Santo. Aí ele falou assim, porque vocês acham que tem 3 em 1, né? E não é 3. Ele falou que é só 2. Porque ele falou assim, se fosse 3, Jesus não estava orando, Pai, né? Se fosse 3 em 1, Jesus não estava orando no Monte das Oliveiras, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, né? Então, o que é que está faltando aí? É entendimento da palavra de Deus, entendimento da Bíblia. Eu falei do versículo que ele falou assim, né? Está no livro de Apocalipse 22, 19. Ele fala assim, ai daquele que acrescentar ou tirar uma letra desse evangelho. Ai daquele que acrescentar ou tirar. Você não está nem acrescentando nem tirando, você está abolindo tudo. Então você é um novo Deus aí, que só você agora está com a verdade, né? Mas o que eu quero falar sobre isso aí é que quando esse rapaz falaram assim, que não existia, não tinha esses 3 em 1, Deus me revelou na hora o que eu tinha que fazer para ele. E eu fui fazer, né? Eu tenho que ser rápido porque vai acabar o tempo aqui. E eu fui fazer. Sabe o que aconteceu? Deus falou assim, pede a Bíblia dele emprestada. Aí eu pedi, empresta a sua Bíblia. Aí ele me deu a Bíblia. Aí Deus falou para mim assim, manda ele colocar somente a palma da mão sobre a Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia assim, meu irmão, como está aqui. Eu falei assim, coloca a palma da sua mão aqui em cima. Aí ele fez assim, ó, colocou sobre a Bíblia. Aí eu falei só a palma da mão. Aí ele falou assim, eu coloquei. Aí eu falei para ele assim, eu falei o que Deus mandou falar. Deus falou assim, manda ele arrancar as unhas fora e os dedos. Eu quero só a palma da mão. Não quero as unhas nem os dedos. Aí eu falei para ele, falei assim, não, eu quero só a palma da mão. Aí ele falou assim, mas eu coloquei. Eu falei assim, não, tira as unhas fora e tira os dedos fora. Aí ele falou assim, não tem como tirar. Eu falei assim, isso aí é uma trindade. As unhas têm a sua função. E os dedos também. E a mão também. Mas os três estão juntos. Isso quer dizer que Pai, e Filho e Espírito Santo são 3 em 1. Os 3 se tornam-se 1. Se tornar 1 não é ser 1. Se torna-se 1. Cada um tem a sua função. Um como o Criador, outro como o Salvador
e outro como aquele que está nos guiando no caminho da verdade. Para você que não sabe, rapaz, revelação de Deus tem que ter, certo? Tem que ter revelação. E eu estou falando para você que eu tenho revelação de Deus, sabe por quê? Porque você está com insônia, né? E eu tenho a certeza que você está com insônia, não pertence a Deus e pertence ao diabo. Você está com seus pensamentos aí, como se diz assim, atribulado. Isso não pertence a Deus, isso pertence ao diabo. A ansiosidade que você tem é sem limite. Eu falo para você, isso pertence ao diabo e não pertence a Deus. Você tá entrando num abismo sem fim. Sabe por quê? Porque você está falando coisas que você não deve falar. Você não está sabendo o que é que você está falando, porque você está se achando que sabe tudo e você não sabe. Você tem que ter revelação de Deus para poder falar algumas coisas que você está falando. E se você não tiver, você está com um problema muito sério. E eu estou falando para você porque eu tenho revelação. Eu te conheço? Eu não te conheço. Mas eu sei que tu está passando por esses problemas que eu acabei de falar, porque Deus me mostrou que tu está passando. Tu está sendo consumido pelo diabo e tu está achando que está fazendo as coisas certas, meu? Eu estou falando para você para te alertar. Eu estou te alertando. Eu estou te alertando. Não é para a gente brigar aqui, não. Eu estou só te alertando a você e a qualquer outra pessoa, né? Então, eu quero encerrar esse vídeo por aqui, né? Vou fazer outros, porque eu gosto de estar fazendo aquilo que eu vejo que a Bíblia nos ensina a fazer. A verdade, ser sincero um com o outro, né? Você está indo contra o Criador. Então, se você está indo contra o Criador, meu irmão, eu sinto muito, você vai ser barrado. Você vai cair por terra. Porque não tem ninguém que possa ir contra ele. Eu falo para você com toda a certeza. Você entendeu? Então, fica uma dica para você aí que o Espírito Santo existe sim, né? Porque o espírito que há em você é espírito para você. Você é composto de corpo, alma e espírito. Esse espírito que eu já falei, que anda com você, ele é um espírito maligno ou é um Espírito Santo? Santificado no Senhor, santificado porque foi o Criador que o enviou. Me responde você. Eu estou passando esse vídeo para vocês entenderem, porque daqui para frente, meus irmãos, minhas irmãs, vai ter muitas coisas que vão querer fazer você desanimar da presença de Deus. Sabe por quê? Porque o tempo está finalizando. E eu quero finalizar esse vídeo aqui, em nome de Jesus, e eu quero que o Senhor entre com a bênção dele na tua casa, que o Espírito Santo do Senhor Jesus entre na sua casa e faça a transformação na sua vida, porque eu tenho certeza que ele pode fazer se você buscar ele verdadeiramente. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, seja lá como for, que Deus esteja com você, hoje e para todo sempre. Amém? Amém. Fica na paz. Tchau.